E agora é que a gente busca na tabela quanto valem elas. Então, o resultado que aparece na tabela aparece que a transformada, na tabela, coloquemos aqui, ela aparece que a transformada de Laplace, né, de t elevado a n, né, mas vou colocar t elevado a 1, que é o nosso caso exponencial de S0t, né, que isso vem dado por, tem um n fatorial, que neste caso vale 1, então 1 dividido por S menos S0 ao quadrado, para parte real de S maior do que parte real de S0. Isso é o que aparece na tabela, né? Neste caso, então, e a importância, né, que S0 pode ser um número complexo. Essa é a graça de estar trabalhando com funções que sejam complexas, que a gente pode utilizar este resultado com um número complexo. Então, o S0 aqui vale I. Neste outro caso, o S0 é menos I. Então, é para utilizar isso aí diretamente. Então, a gente tem que a função cuja transformada de Laplace dá 1 sobre S menos I ao quadrado é t vezes a exponencial de IT. T vezes a exponencial de IT. Neste outro caso, analogamente, a função é t vezes exponencial de menos IT. Então, enfatizo mais uma vez, essa é a graça da gente se permitir trabalhar com funções fzinho de t que sejam complexas, não puramente reais. É uma função complexa, possui parte real e parte imaginária. Bom, continuando então. Transformada de Laplace inversa de 2s dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a... Temos 1 sobre 2i, né? Aqui vai t exponencial de it, depois menos 1 sobre 2i, t exponencial de menos it. Ótimo. Em princípio, a gente poderia dizer essa é a resposta. Mas o que acontece é que você pode simplificar ainda mais, né? Dá para ver aqui que a gente pode colocar 1 sobre 2i em evidência e também a gente pode colocar t em evidência, né? Então, continuamos desenvolvendo porque se chega a uma resposta mais simples. Transformada de Laplace inversa de 2s dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado seria. Então, em evidência, colocamos o fator 1 sobre 2i e também t. E o que fica aqui dentro do parêntese é exponencial de it menos exponencial de menos it. Né? Então, essa combinação, né? Ou a gente tem duas possibilidades. Uma é abrir essas exponenciais imaginárias utilizando a fórmula de Euler, né? Aparece um cosseno e um seno, aqui com sinal mais, aqui com sinal menos. Essa é a primeira possibilidade. A outra é reconhecer que essa combinação exponencial de I alfa menos exponencial de menos I alfa está relacionado com o seno. E o único que está faltando para que seja exatamente o seno é que venha dividido por 2i, que é o que está aqui. Então, vou escrever assim, t, que multiplica exponencial de it menos exponencial de menos it, dividido por 2i. E aí sim, esta expressão é exatamente seno de t. Seno de t. Portanto, aí temos a resposta da nossa transformada de Laplace inversa. É t seno de t, para t maior ou igual do que zero. Né? Então, bom, com isso, então, encerro esta parte de transformada de Laplace inversa, mas não é tudo o que tem para se falar aí. Na verdade, agora é que a gente vai casar
o teorema da convolução com a transformada de Laplace inversa, que eu tinha dito que essa é uma outra ferramenta a mais para calcular a transformada de Laplace inversa. Então, vejamos isso na continuação. Muito bem, então isto seria o tópico 252. Então, a transformada de Laplace inversa e o teorema da convolução. Ok, então, o que dizia o teorema da convolução, né? Dito em fórmula, a transformada de Laplace da convolução de duas funções fzinho e gzinho. Isso vem dado pelo produto das transformadas de Laplace, ou seja, o fzão de S multiplicando o gzão de S. Isso é o que diz o teorema da convolução. Bom, acontece que a gente pode reescrever esse mesmo teorema utilizando o formato da transformada de Laplace inversa. Ou seja, se a gente vier aqui nessa igualdade, tomarmos a transformada de Laplace inversa nessa igualdade, então vou começar pelo que a gente teria do lado direito. Transformada de Laplace inversa do fzão multiplicando o gzão. Transformada de Laplace inversa do fzão de S multiplicando o gzão de S. Isto que aparece do lado esquerdo. E depois, do lado esquerdo da primeira igualdade, quando a gente toma a transformada de Laplace inversa da transformada de Laplace, então fica simplesmente a função. Isto é fzinho convolução de gzinho de t. Então, esta é uma fórmula mágica e que pode se tornar muito útil. Claro que depende do exercício, mas se a gente está calculando uma transformada de Laplace inversa, né, e a função de S, que aparece no cálculo, no exercício, a gente poderia escrever ela como um produto de um fzão com um gzão, mas tal que a gente conhece a transformada de Laplace inversa do fzão, é o fzinho. E a gente também conhece a transformada de Laplace inversa do gzão, que seja o gzinho. Então, a gente já sabe de uma vez, olha, essa transformada de Laplace inversa que a gente precisa calcular, pode ser obtida calculando a convolução dessas duas funções, fzinho e gzinho. Né? Então, é uma fórmula alternativa, alternativa para calcular transformada de Laplace inversa de alguma função dada, que eu vou colocar aqui H maiúsculo. Né? Então, vejamos em dois exemplos que a gente tenha considerado anteriormente. Né? Então, exemplo. Calcule a transformada de Laplace inversa das seguintes funções.
2 pontos. Então, são casos que a gente já considerou, tá? Uma delas vai ser 1 sobre S mais 1, que foi o primeiro dos exercícios que a gente viu na sessão anterior, quando calculamos a transformada de Laplace inversa. Lá eram 3 casos, aqui eu vou ficar só com 2 deles, tá? Mas você pode aplicar nos 3 casos. E B, o que eu vou colocar aqui como B foi o último, com o qual iniciei a aula de hoje. Ou seja, 2S sobre S quadrado mais 1 ao quadrado. Então, a gente já tem a resposta desse. E também, da aula passada, a gente tem a resposta desse outro. E a gente, em vez de utilizar frações parciais, queremos utilizar esse teorema da convolução para encontrar ele. Então, vejamos como que funciona. Solução. Letra A. Então, temos 1 sobre S mais 1, né? Pede-se encontrar a transformada de Laplace inversa disso. Então, a gente vê que pode ser reescrito como o produto de 1 sobre S e 1 sobre S mais 1. Então, a gente identifica este primeiro com o Fzão maiúsculo de S, e este segundo com o Gzão maiúsculo de S. Então, vejamos, se o Fzão maiúsculo de S é dado por 1 sobre S, então qual é a função Fzinho? Qual é a função cuja transformada de Laplace dá 1 sobre S? Está na tabela, a gente já viu em vários exemplos. Essa função é a função constante 1, para t maior ou igual do que 0. Esse é o primeiro caso. No segundo caso, se o Gzão de S vier dado por 1 sobre S mais 1, também isso está na tabela. Qual é a função Gzinho, cuja transformada de Laplace é 1 sobre S mais 1? Essa função Gzinho é exponencial de menos t. Bom, então, do teorema da convolução, vem que, então, transformada de Laplace inversa de 1 sobre S mais 1, né, que a gente vai abordar ela como o produto deste Fzão com este Gzão, né? O que diz é que é a convolução da função Fzinho, a função 1, constante 1, com a função exponencial de menos t. Né? Então, este é nosso Fzinho de t, que neste caso é uma função constante, e esta é a nossa função Gzinho de t. Então, como que se calcula? Escrevamos aqui a fórmula para calcular a convolução, né? É uma integral. Então, não é imediato, né? A gente utiliza o teorema da convolução, vai aparecer aí a convolução, mas a gente ainda tem que fazer o cálculo da integral correspondente, né? É a integral de 0 a t, Fzinho avaliado em t menos u g de u, né? Du. Então, se a gente utilizar essa fórmula, então vai vir que a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S mais 1, é igual a integral definida de 0 a t. Aqui vai a função Fzinho avaliada em t menos 1. Só que essa função é constante e vale 1, então simplesmente vai 1. E depois vai a função Gzinha avaliada em u, ou seja, exponencial de menos u. Então, ficou uma integral imediata, né? A integral de uma exponencial é a própria exponencial, tomando em conta um sinal que vem aqui, né? Então, a primitiva é menos exponencial de menos u, avaliado em 0 e em t.
né? Esse sinal menos nos diz, na verdade, que a gente começa avaliando esta função em u igual a 0. Isso dá 1. E depois a gente procede a subtrair esta função sem o sinal menos avaliada em t, exponencial de menos t. Então, se vocês lembram da aula passada, foi este o resultado que a gente obteve para esta transformada de Laplace inversa, né? Utilizando frações parciais lá e aqui utilizando a convolução. Tá? Então, neste exercício também foi bastante simples e bastante rápido, né? Mas aí, dependendo da complexidade desta função, às vezes esse cálculo da convolução pode não ficar tão imediato. Vejamos então com outro exemplo. Então, outro exemplo é esse daqui, B, né? É transformada de Laplace de 2s dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, como a gente abordaria a resolução desse exercício utilizando a convolução? Bom, primeiro que nada, esse fator 2, vou colocar ele em evidência, né? A gente sabe da propriedade da linearidade, que nos diz que podemos fazer isso. Transformada de Laplace inversa. E o que ficou aqui dentro do argumento desta transformada de Laplace inversa? S dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vou escrever isso como 1 sobre s ao quadrado mais 1 vezes s sobre s ao quadrado mais 1. Dessa forma. Então, este daqui seria o efezão de S, e esse está na tabela, a gente conhece o efezinho associado a ele, este outro seria o gzão de S, que também está na tabela, né? Coloquemos aqui, se efezão de S for 1 sobre s ao quadrado mais 1. Então, o que a gente encontra na tabela é que o efezinho, a função cuja transformada de Laplace dá 1 sobre s ao quadrado mais 1, é seno de t, para t maior ou igual do que 0. E, analogamente, se o gzão de s vier dado por s sobre s ao quadrado mais 1, a função gzinho, cuja transformada de Laplace dá isso, é a função cosseno. Portanto, então, do teorema da convolução, essa transformada de Laplace inversa vai ser 2 vezes a convolução destas duas funções. Portanto, do teorema da convolução, vem que... Agora sim, vou apagar aqui embaixo. Transformada de Laplace inversa de 2s dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a... Tem esse fator 2, não devemos esquecer dele, né? E então, aqui seria a convolução das funções efezinho e gzinho, ou seja, seno de t, convolução cosseno de t. Então, tem que se fazer o cálculo de quanto que dá essa convolução. E não era tão imediata, né? Numa aula anterior eu mostrei como que se podia calcular essa integral que aparecia aí de uma forma rápida que utilizava uma identidade trigonométrica, né? Então, eu vou colocar simplesmente o resultado. A gente fez esse cálculo numa aula passada. E o resultado disto foi t meios seno de t. Tá? Então, fique claro que este cálculo não vem imediato. Isto foi calculado numa aula anterior. Se fosse a primeira vez que a gente se encontra
com este exercício, temos que montar a integral definida de 0 a t e desta vez não fica tão imediata quanto a do exercício anterior. Então, ajuda o teorema da convolução? Sem dúvida, ajuda, mas tem uma etapa final do cálculo da integral que nem sempre pode ser tão imediata. Então, bom, tudo bem, vai ter um cancelamento desse 2 com esse 2 daí, né? Então, aqui vai ficar simplesmente t seno de t. Que foi o que a gente obteve também utilizando frações parciais, né? Muito bem. Então, agora sim, com isto a gente encerrou esta sessão que tem a ver com a transformada de Laplace inversa. E isto é chave, tá? Porque a gente está se aproximando do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Resolver PVIs, né? Com EDOs, com equações diferenciais lineares e coeficientes constantes, e vai aparecer nossa ferramenta da transformada de Laplace, ou seja, a gente vai utilizar nossa ferramenta da transformada de Laplace, né? E vai aparecer a transformada de Laplace inversa. Então, se a gente não souber calcular transformada de Laplace inversa, então, digamos, a gente vai ficar travado. Não adianta tentar resolver esse PVI utilizando transformada de Laplace. Chega um momento, e parte importante do exercício vai consistir em calcular a transformada de Laplace inversa. Então, tem que saber calcular a transformada de Laplace inversa. Então, esse é o nosso próximo tópico e seria o último tópico deste capítulo, né? Isso foi o que motivou o nosso estudo, né, da transformada de Laplace, o que vem neste último tópico, né? Aplicação para a resolução de PVIs, problemas de valor inicial, onde as EDOs que apareçam sejam lineares e de coeficientes constantes, né? Então, aqui. Então, aqui seria o tópico 2.6, né? Uso da transformada de Laplace para resolver PVIs com EDOs lineares de coeficientes constantes. Então, cabe sempre a pergunta, né? Só serve para os casos em que as EDOs lineares possuírem coeficientes constantes? Poderia ser que essas EDOs possuam coeficientes variáveis? Então, a resposta é que, em geral, não vai servir quando os coeficientes sejam variáveis, mas que há algumas exceções, em que a EDO é linear e de coeficientes variáveis e possa ser resolvida utilizando transformada de Laplace, tá? Tem um exemplo disso num exercício da lista, tá? Em que tem uma EDO de coeficientes que é linear, de coeficientes variáveis, e que se pode resolver ou encontrar uma das soluções da EDO de segunda ordem utilizando transformada de Laplace inversa. Não é sempre. Então, como regra geral, a gente não pode garantir esta ferramenta para uma EDO linear de coeficientes variáveis. Não podemos garantir. Se for de coeficientes constantes, com certeza. Tá? Então, a gente aqui se concentra nesse caso, em que os coeficientes sejam constantes. Bom, então, a gente vai abordar isto por meio de exemplos, tá? Então, veremos isto por meio da resolução de exemplos. Então, primeira parte, vamos separar aqui em dois casos, tá? Caso dos forçamentos contínuos. Então, vou escrever o exemplo e depois vou mencionar por que se chama este caso, se refere a este caso, por caso dos forçamentos contínuos. Então, exemplo 1.
resolva o seguinte PVI, problema de valor inicial. Então, 2 d2y de t2 mais dy dt mais 2y. Deixa eu ver, este é o caso dos forçamentos descontínuos. Só um instantinho. Vamos ver isso aqui, desculpem. Y de t2 mais y seno de 2t, tá? Com as condições iniciais y em 0 vale 2 e de y de t em 0 vale 1. Muito bem. Então, este é um problema que se sabe resolver completamente com as ferramentas de EDO1. Né? Como a gente faz em EDO1 para resolver este problema? Primeiro, a gente encontra a solução geral da equação diferencial que está aqui em cima. Como uma EDO de segunda ordem, vão aparecer duas constantes arbitrárias. Depois de termos a solução geral, a gente demanda que sejam válidas essas duas condições iniciais e aí a gente determina o valor de C1 e C2 e a gente tem a solução do problema. Então, todos os problemas que a gente vai ver aqui se podem resolver com EDO1. Tá? Então, que fique claro, não é que só se possam resolver por Laplace. Não, se podem resolver com as ferramentas de EDO1. Né? Esta é uma ferramenta alternativa e que é diferente. É mais um procedimento, mais uma ferramenta para a bagagem de vocês. Alguns de vocês talvez utilizem mais a resolução por meio de Laplace, outros talvez não. Tá? Vai depender aí do curso que cada um de vocês siga, né? Bom, então, como é o procedimento? Né? Como é o procedimento para resolver? Tá, vou colocar aqui número. Né? Então, a gente vai aplicar a transformada de Laplace nesta igualdade. Né? Começa assim o desenvolvimento. Aplicamos a transformada de Laplace. Então, vou escrever aqui num cantinho, mas depois na outra parte do quadro eu faço bem em detalhe. Né? O que vai aparecer aqui? Apareceria transformada de Laplace de d2y de t2, né? Estou escrevendo aqui o lado esquerdo, né? Mais y, igual transformada de Laplace do que a gente tem no lado direito, de seno de 2t. Isso daí. E depois aqui a gente abre e esta transformada de Laplace de seno de 2t, a gente vai na tabela e sabe quanto vai. Tá? Então vou escrever isso do outro lado do quadro aqui em detalhe. Então, solução. Então, tomando transformada de Laplace na EDO em 1, vem que, dois pontos, transformada de Laplace, então, da segunda derivada de y mais y, né, que isso é igual a transformada de Laplace de seno de 2t. Tá, eu só fiquei devendo uma explicação, né? Que eu esqueci de mencionar. Por que a gente está chamando este caso de um PVI como este, de um caso dos forçamentos contínuos? Né? O que é contínuo e o que é descontínuo? É a função que está aqui do lado direito. Né? Aqui vem a parte que envolve a derivada, a função,
né? Aqui aparece, neste caso, a segunda derivada somente, poderia ter aparecido a primeira derivada, né? Mas a função que está do lado direito é uma função que, neste caso, é contínua. Tá? E se fala caso dos forçamentos contínuos, porque este problema, essa EDO que a gente está resolvendo aqui, d2y de t2 mais y mais seno de 2t, é a EDO que aparece quando a gente tem um sistema de amortecimento, né? Um carrinho, na verdade não é como um sistema de amortecimento, é um carrinho com uma mola. Então, neste caso, o termo de massa vale 1, coloquemos m igual a 1 kg, por exemplo. Então, y vai estar medindo o afastamento do carrinho com relação à posição de equilíbrio. Este carrinho está sendo segurado por uma mola, cuja constante de elasticidade também vale 1. Se fosse essa a situação, se fosse somente isto, a equação diferencial teria sido o que está do lado esquerdo, igualado a zero. Tá? Isso vem de demandar a segunda lei de Newton ao longo do eixo x. Neste caso, eixo y aqui, né? Tá? Mas, além disso, neste exemplo, há um agente externo aqui. Tá? Um certo efezão de t. Agente externo. Que neste exemplo é esta função seno de 2t. Né? Então, a equação diferencial que a gente está resolvendo é a equação diferencial que descreve a posição deste carrinho, né? Um sistema massa-mola, né? Sujeito também à ação dessa força externa seno de 2t. Então, esta função, esta força externa, neste exemplo, é uma função que é contínua, seno de 2t. Então, por isso que a gente fala que o exemplo que a gente está resolvendo aqui é um caso dos forçamentos contínuos. Se refere que esse agente externo, essa força é contínua. Uma forma geral de se falar. Né? No exemplo que vai vir depois, o agente externo que a gente vai ter aqui do lado direito não vai ser uma força contínua e a gente vai chamar de caso dos forçamentos descontínuos. Tudo bem. Então, dando continuidade à resolução do exercício. Aqui, pela linearidade da transformada de Laplace, a gente pode separar isto em transformada de Laplace da segunda derivada mais transformada de Laplace da nossa incógnita y, tudo isso igual a. E a gente aqui vem na tabela, onde a gente tem seno de alfa t e a gente busca transformar de seno de alfa t. Que aulas atrás também foi calculada, né, por definição. Então, isso vai dar 1 sobre s ao quadrado mais 4, que é 2 ao quadrado, né, e aqui vai 2. Né, alfa dividido por s ao quadrado mais alfa ao quadrado. Bom, então como é que se procede aqui? A gente introduz uma variável auxiliar aqui, né, e chamamos a transformada da nossa função incógnita yzinho, a chamamos de yzão de s. Né? Então, a gente viu a propriedade da transformada de Laplace da primeira derivada, da função yzinho, da segunda derivada, da terceira derivada, enfim. Neste caso, a que aparece aqui é a transformada de Laplace da segunda derivada. A fórmula disso, né, se vocês vão no formulário, é s ao quadrado vezes yzão de s, menos yzinho em zero vezes s, menos yzinho linha de zero. Então, eu vou colocar aqui uma barra em azul para separar essas duas expressões. Né? Então, a transformada de Laplace da incógnita do exercício vai ser chamado de yzão de s. E a transformada de Laplace da segunda derivada da incógnita do exercício possui esta expressão, que vem da propriedade da transformada de Laplace da derivada, da enésima derivada. E, bom, vocês veem que aqui aparecem as condições iniciais. Quanto vale a função yzinho no momento inicial, que seria a posição do carrinho inicialmente, e quanto vale yzinho linha, que seria a velocidade do carrinho inicialmente. Isso vem dado no próprio enunciado, né? O yzinho em zero vale 2, e a derivada dela em zero vale 1.
Então, aqui a gente está vendo que quando a gente utiliza este método da transformada de Laplace, né, é bem diferente do método que se utiliza em EDO1. A gente não vai resolver, não vai encontrar a solução geral da EDO, a gente já vai direto na solução que obedece à EDO com as condições iniciais, já estão automaticamente inseridas aqui, né? Então, como que vai ficar? Aqui vai ficar, o y aparece em dois lugares, s ao quadrado mais 1, certo? Que multiplica o y de s. Que mais? Aqui temos menos 2s menos 1, né? Igual, do lado direito, temos 2 sobre s ao quadrado mais 4. Então, daqui vai dar, com um pouco de álgebra, paciência, tem que fazer essa conta, vai dar para isolarmos y de s. Né? Então, a gente vai ter uma expressão pronta para o y de s. E o y é a transformada de Laplace da nossa incógnita. Então, o que vai vir depois vai ser calcular a transformada de Laplace inversa e assim a gente chega na solução do problema. É assim que funciona o método com transformada de Laplace. Que outra observação antes de fazer esse cálculo é o seguinte. Aqui ficou y de s multiplicando um polinômio de grau 2 neste caso, né? Aqui apareceu s ao quadrado mais 1. Isso veio de aplicar a transformada de Laplace da segunda derivada, que deu esta expressão, e contém aquele s ao quadrado e deste outro termo, né? Então, na verdade, se a gente pensar nisto com calma, né, esse polinômio que apareceu aqui, s ao quadrado mais 1, a gente pode se antecipar, pode saber a priori qual vai ser, né? Esse polinômio não é outra coisa do que o polinômio característico desta expressão, né? Quando a gente resolve em EDO1, né, uma EDO de coeficientes constantes igualada a zero, a gente monta a equação característica e a equação característica seria r ao quadrado mais 1 igual a zero. R ao quadrado mais 1, a gente lê isso aqui. Bom, aquele r ao quadrado mais 1 é o que está aparecendo aqui com a variável s. S ao quadrado mais 1. Não é por acaso o que aparece aqui tem que ser o polinômio característico associado a essa equação igualada a zero. Então, não foi por acaso. Vou enfatizar isso no próximo exemplo também. Tá? Mas é uma primeira observação. Vamos desenvolvendo aqui. S ao quadrado mais 1 multiplicando o y. Então, do lado direito temos s ao quadrado mais 4. Deixa eu ver, vou colocar primeiro o termo sem o denominador. Coloquemos primeiro este termo. 2s mais 1, com sinal mais, os dois, mais 2 dividido por s ao quadrado mais 4. Vamos continuar do outro lado. Desta sessão, que é a última deste capítulo. Então, aqui vem que s ao quadrado mais 1 vezes y de s. Então, tomamos linha de fração, o denominador é s ao quadrado mais 4. Né? E somando as frações, aqui vai aparecer 2s mais 1, que multiplica o s ao quadrado mais 4. E a outra parte era o que já estava no numerador aqui, que é 2. Então, paciência, tem que fazer os cálculos, né? Ninguém garantiu que isto seria uma coisa imediata, tá? Isso não é verdade. Se alguém falou para vocês que utilizando transformada de Laplace o problema se resolve em 2 palitos, também isso não é verdade. É só uma ferramenta alternativa. Então, abrindo aqui este produto, né? Vai dar 2s com s ao quadrado, 2s ao cubo.
Depois, quantos s quadrados? Vai aparecer somente esse termo. 1 vezes s ao quadrado é s ao quadrado. O que mais? Depois, termos que contenham s. Esse termo aqui, 4 vezes 2s dá 8s. E, finalmente, o termo constante é 1 vezes 4. Tá? O que está dentro dessa chave, então, corresponde ao produto desses dois polinômios. Então, mais 2. E dividido por s ao quadrado mais 4. Então, agora sim, eu vou isolar o yzão de s. Vou dividir por s ao quadrado mais 1. Então, primeiro demos uma arrumada quanto que fica aqui no numerador. Fica quase tudo igual, exceto o último termo que é constante. Esse 4 vai ser somado com esse 2, né? Vai dar 6. Então, o que vem aqui é 2s cubo mais s ao quadrado mais 8s mais 6. Dividido, então, vamos ter este fator s ao quadrado mais 1, que multiplica s ao quadrado mais 4. Tá? Eu só vou confirmar aqui com minhas notas, para ver se está indo tudo ok. 2s cubo mais s ao quadrado mais 8s mais 6. É isso aí. Então, isso aqui vale ouro. A gente não resolveu o problema aqui, né? A gente pode falar assim, formalmente, como se a gente estivesse na metade do problema. Por quê? Porque a gente conseguiu encontrar a transformada de Laplace da nossa incógnita, que é o yzinho de t. Então, formalmente, em termos de etapa, diríamos que estamos na metade do problema. O que resta do problema, que não vai ser curto, é calcular a transformada de Laplace inversa disto, que vai nos dar a função yzinho de t, que é a solução do exercício. Né? Coloquemos algum número daqui, né? Mas então a gente já sabe então que o yzinho de t é a transformada de Laplace inversa disto. Bom, e como se calcula essa transformada de Laplace inversa? Não é uma que a gente possa ir na tabela e já tirar direto vendo a tabela. A gente vai ter que utilizar frações parciais aqui. Né? Então, frações parciais. Só uma coisa, para que seja aplicável o método das frações parciais, em princípio, a gente tem que analisar qual é o grau do polinômio que está no numerador e qual é o grau do polinômio que está no denominador. Né? E deve acontecer, para que a gente possa decompor isto em frações parciais e obter um resultado que é válido, deve acontecer que o grau do polinômio que está no numerador deve ser inferior ao grau do polinômio que está no denominador. Então, na prática, nos exercícios que a gente vai estar resolvendo, isso sempre vai acontecer. Mas é bom que a gente lembre do procedimento completo. Neste caso, este é um polinômio de grau 3. Né? E este polinômio que está aqui embaixo, né, vai ter grau 4. Então, efetivamente, então, está pronto para se aplicar o método das frações parciais. Bom, então, escrevamos aqui. 2s cubo mais s ao quadrado mais 8s mais 6, né, dividido por s ao quadrado mais 1, que multiplica s ao quadrado mais 4, e tudo isso igual. Então, aqui tem dois caminhos possíveis que a gente possa seguir. A gente pode fatorar isso como eu já fiz num exemplo, e aqui ficaria s menos i, que multiplica s mais i. E aqui também s menos 2i, s mais 2i. Então, abro isto em 4 termos. E trabalho com coeficientes que sejam complexos. Esse é um caminho e que é válido. Eu já mostrei um exemplo como funciona e a gente chega na resposta correta. Outra possibilidade é não ir pelo lado de trabalhar com números com coeficientes complexos e aqui trabalhar somente com s ao quadrado mais 1 e com s ao quadrado mais 4. Bom, então você pode fazer isso. O preço que a gente paga é que aqui não somente vai um coeficiente, vão dois coeficientes. Aqui tu vai na forma AS mais B e, analogamente, CS mais D.
né? Qualquer um que tenha sido o método, né, aqui ter fatorado ainda com números complexos, teriam aparecido nos dois casos 4 coeficientes a serem determinados, né? Bom, então, vou continuar por este caminho. Qual é o procedimento? Multiplicamos pelo denominador. S ao quadrado mais 1, S ao quadrado mais 4. Muito bem, então sobrevive do lado esquerdo o numerador, 2s cubo mais s ao quadrado mais 8s mais 6 igual. Do lado direito, o primeiro termo é as mais b, multiplicando s ao quadrado mais 4. Esse é o primeiro termo, mais, segundo termo, cs mais d, multiplicando s ao quadrado mais 1. Né? E fica esta igualdade que deve ser válida para todo S do plano complexo. Então, temos a possibilidade aqui de utilizar números complexos, ou seja, por exemplo, avaliar esta igualdade em números complexos que facilitem nosso cálculo. Né? Alguma coisa que zere este ou que zere esse outro. Por exemplo, que coisa zera este termo daqui? S igual I. Né? S igual I, número imaginário, quando elevado ao quadrado, dá menos 1, zera isso. Mas vejam que zerando isto, ok, some isto, e aqui aparece algum número, mas aqui fica uma expressão que envolve A e B. Né? Não vai dar para chegar direto em A e B. Né? Então, você pode avaliar em S igual I, S igual menos I, S igual 2i, S igual menos 2i, né? E daí vão aparecer 4 relações e a gente pode fazer isso para encontrar A, B, C e D. Você pode fazer isso. Eu vou seguir o caminho mais tradicional. Qual é o caminho mais tradicional? Simplesmente abrir isto. Né? Abrir isto e vai ficar, vocês vão ver, vai acabar ficando um polinômio de grau 3, aqui do lado direito, que é para ser comparado com um polinômio de grau 3 que está do lado esquerdo. Então, 2s cubo mais s ao quadrado mais 8s mais 6 igual. Quanto que a gente obtém neste primeiro produto? A gente obtém as cubo, que mais bs ao quadrado, que mais 4as, e finalmente mais 4b. Essa primeira chave corresponde ao produto desses dois binômios que estão aí. Mas não vai caber aqui, colocamos na seguinte linha. Neste outro caso, cs cubo, que mais ds ao quadrado, que mais cs vezes 1, simplesmente cs, e mais d. Então, efetivamente, né, nessas chaves ficaram polinômios de grau 3. A expressão do lado direito é um polinômio de grau 3. Então, do lado esquerdo, 2s cubo mais s ao quadrado mais 8s mais 6 igual. Do lado direito, há dois termos com s cubo. Então, escrevemos a mais c s cubo. Segundo termo, dois termos com s ao quadrado. B mais d s ao quadrado. Terceiro termo, dois termos que levam s. 4a mais c vezes s. E o termo constante, 4b mais d. E então, isto é válido para todo s
número complexo, e se esses dois polinômios de graus 3 em S são iguais, é que o coeficiente de cada uma das potências de S, né, o coeficiente de S cubo deve ser igual ao coeficiente de S cubo daqui, aí vem uma equação, o coeficiente de S ao quadrado, B mais D, deve ser igual ao coeficiente de S ao quadrado do lado esquerdo, e assim por diante. Né? Vão ser 4 equações, e precisamente são 4 incógnitas, e aí a gente encontra esses coeficientes. Então, daqui vem que A mais C, né, o coeficiente de S cubo deve ser igual a 2. Depois, o coeficiente de S ao quadrado é B mais D. Deve ser igual a 1. Depois, o coeficiente de S elevado a 1, 4A mais C. Deve ser igual a 8. E, finalmente, 4B mais D deve ser igual a 6. Então, essas são as 4 equações para as 4 incógnitas A, B, C e D. Só vou confirmar aqui para ver que tudo esteja indo bem. A mais C, 2, B mais D, 1, 4A mais C, 8, 4B mais D. Perfeito. Bom, então, essas são as 4 equações, 4 incógnitas. Em princípio, a gente pensa é chato demais. Em ocasiões pode ser chato demais, é verdade. Mas neste caso, na verdade, é bom notar que isto se pode dividir em 2 sistemas com 2 incógnitas, né? Um sistema onde as incógnitas são A e C, e daí a gente encontra A e C só resolvendo ele sozinho, e outro sistema onde tem as incógnitas B e D. Né? Você pode dividir em 2 sistemas com 2 incógnitas. Né? Esta seria a segunda, e esta seria a segunda. Né? Então não é tão complicado. Eu simplesmente vou dar a resposta, tá? Não vou entrar nesse detalhe, é algo que vocês sabem fazer sem dificuldade. Então vou escrever aqui qual é a resposta que a gente encontra, para não esticar tanto a resolução do exercício. Então, a gente encontra aqui, tá, que o A vale 2, que o B vale 5/3, que o C vale 0 e que o D vale menos 2/3. Isso. Tudo isso é trabalhoso, né? Esta parte da decomposição em frações parciais é uma coisa trabalhosa, né? Mas é importante, porque a gente vai precisar disso, desta decomposição em frações parciais, para calcular a transformada de Laplace inversa, e aí chega na solução do problema. Muito bem. Vamos aqui. Então, aqui eu ainda mantive o que está escrito aqui, né? Então, já vou apagar isso, mas para não perder de vista o que a gente está fazendo, estamos decompondo em frações parciais. Aqui, encontramos aqui o valor de A, B, C e D, né? Então, a nossa função aqui, 2S cubo mais S ao quadrado mais 8S mais 6 dividido por S ao quadrado mais 1, que multiplica S ao quadrado mais 4. Igual. Então, é para substituirmos o que encontramos aqui. O A vale 2, dá 2S. O B, que a gente encontrou, dá 5/3. Isto vai dividido por S ao quadrado mais 1. Depois, mais CS, onde o C deu 0. Isso é o resultado dos cálculos. E depois, menos 2/3. Então, vou colocar aqui simplesmente menos 2/3 dividido por S ao quadrado mais 4. E assim que ficou. Tá? Então, este é o nosso y de S.
Então, a gente toma a transformada de Laplace inversa para que apareça o yzinho de t, a incógnita do exercício. Transformada de Laplace inversa. Então, do lado esquerdo, então, vai aparecer, vou escrever direto o yzinho de t, né, que é a transformada de Laplace inversa do yzão. Do lado direito, vou utilizar linearidade da transformada de Laplace inversa. Então, como que vai ficar? Vai ficar 2 que multiplica a transformada de Laplace inversa de S sobre S ao quadrado mais 1. Esse é o primeiro termo. Depois, segundo termo, mais 5 terços, que está ali, que multiplica a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 1. Agora sim eu vou apagar aqui embaixo. A gente já viu. Então, mais, na verdade aqui vem com sinal menos 2 terços. Né? Aqui vem transformada de Laplace inversa de S ao quadrado mais 4. Eu colocaria aqui um 1, né? É para colocar assim. Mas, vejam, estão todos prontos, tá? O último tem que tomar só um cuidadinho, né? Este daqui da tabela é simplesmente cosseno. Cosseno de t. Este outro é seno de t. Tá? Às vezes eu confundo estas coisas. Tá? Deixa eu só confirmar. Então, às vezes é para ver isto na tabela. Não, tá, mas está certo. Tá? Então, esse último está quase pronto para a gente falar seno de 2t, né? Porque aqui aparece um 2 ao quadrado, o alfa vale 2. Mas para que seja isso, a gente precisa que aqui tenha um alfa, um 2. Né? Então, à mão, eu insiro um fator 2, tiro esse fator 2 daqui. Fica com um 1. E aí sim, essa transformada de Laplace inversa é o seno de 2t. E aí temos a solução do exercício, né? Yzinho de t igual 2 vezes cosseno de t mais 5 terços vezes seno de t menos 1 terço seno de 2t. Né? Isso para t maior ou igual do que 0. Então, deixa eu só confirmar aqui. 2 cosseno de t mais 5 terços seno de t. É isso daí. Bom, então, é assim como funciona o método da transformada de Laplace, que é aplicável para EDOs lineares, né, com coeficientes constantes. Então, o que resta deste capítulo é ver o caso dos forçamentos descontínuos, mas o procedimento vai ser este. Né? Então, passemos para o caso dos forçamentos descontínuos. Bem, então, isso seria o tópico 2.6.2. Caso dos forçamentos descontínuos. Então aqui vou ver 2 exemplos. Né? No caso anterior vi um, aqui vou ver 2 exemplos. Né? Estou seguindo aqui o livro do Boyce de Prima. Então são exemplos que estão aí. Não lembro se este está exatamente igual, mas então coloquemos exemplo 2. Então, resolva o seguinte PVI.
valor inicial. Então, qual é este problema neste caso? Só um instante. Duas vezes d2y de t2 mais dy de t mais 2y. Aqui vem uma função g de t, que eu já vou especificar qual é, né? Onde as condições iniciais são triviais aqui. Y em 0 vale 0, e a derivada de y de t em 0 também vale 0. Esse é o PVI, tá? Mas, é claro, tenho que dizer quem é essa função g de t, que vem dada assim, né? Onde, então, a função g de t vem dada por 0, 1 ou 0. Então, vale 0 se 0 menor ou igual do que t, menor do que 5. Tá? Vale 1 se 5 menor ou igual do que t, estritamente menor do que 20. E vale 0 de novo se t maior ou igual do que 20. Então, esse é o PVI. Então, percebam que a função que está do lado direito desta equação diferencial, dada aqui, é uma função que é descontínua, né? Começa valendo 0, dá um salto, vale 1, e depois desce outro pouco e vale 0 de novo. É descontínua, né? Esta EDO, tá? Não é difícil se provar, que também surge quando a gente tem um carrinho, né, segurado por uma mola, só que aqui também participa um termo com velocidade que corresponde a quando a gente tem um amortecedor, né? Então, se eu fizer um desenho da situação aqui, seria aqui. Então, por um lado temos aqui, coloquemos a mola assim, estando esticada, ali, e coloquemos aqui também um amortecedor que a gente, no desenho, coloca como se fosse um pistão. Aqui teria o carrinho. Onde a massa, o termo de massa, este é o termo massa vezes aceleração, né? Vale 2. O coeficiente do amortecedor, né, que é modelada a força com que haja um amortecedor, é modelada como sendo proporcional à velocidade, e o coeficiente de proporcionalidade vale 1 neste caso, tá? Então, C vale 1, e a constante da mola, a constante de elasticidade da mola, é K igual a 2. Né? Então, mais uma vez, Y está medindo o afastamento do carrinho com relação à posição de equilíbrio. Né? Se fosse somente isto, o problema, aqui estaria tudo isto igualado a 0. Tá? Mas desta vez tem um g de t, no mesmo que aconteceu no exercício anterior, e significa que aqui há um agente externo, né? G de t, dada por uma força. Uma força que, se a gente olha a fórmula, diz que inicialmente essa força é nula, não está agindo essa força. Né? Então, inicialmente este carrinho está parado na posição de equilíbrio e está em repouso. A velocidade dele vale 0, está parado. Então, nos primeiros 5 segundos, ninguém fez nada com esse carrinho, esta força vale 0, este G de t vale 0. Então, a gente espera que esse carrinho, nos primeiros 5 segundos, permaneça nessa posição, y igual a 0, parado. E, repentinamente, no instante em que t igual a 5, abruptamente foi aplicada uma força que vale uma unidade constante. Vale 1.
Tá? A partir do instante que t igual a 5 segundos, minutos, aí depende das unidades do problema, até o instante em que t igual a 20, uma força constante. Então, é claro, aí o carrinho começa a oscilar e também está sendo submetido a essa força externa. E depois é solto, depois de t igual a 5, é deixado que continue oscilando sozinho. Tudo bem, mas esta força daqui, então, é uma força que é descontínua. Né? Por isso, o nome de caso dos forçamentos descontínuos. Muito bem, então procedamos a resolver este caso. Então, solução. Vamos começar aqui fazendo um gráfico desta função g de t. Eu já comentei que uma função que vale 0, vale 1 e depois vale 0. Tá? Fazamos o gráfico. Então, aqui está 5. Aqui está 20. Um pouco mais para lá. T. Tá? Então, a função, então, vejam, vale, inicialmente vale 0, em 5 não vale 0. Assim. A partir de t igual a 5, vale 1. E aí permanece assim, constante, até o momento que t igual a 20. E depois, a partir de t igual a 20, vale 0 de novo. Incluindo aqui, bola recheada. Não está a mesma escala para o eixo vertical do que o eixo horizontal, né? Aqui, esse valor aqui é 1, né? Não é a mesma escala do eixo horizontal, tudo bem. Tá, mas tudo bem, o que está graficado aí, então, é o gráfico de g de t. Né? Não vou colocar y igual a g de t para não se confundir com a variável y, que é a solução do nosso problema, né? Mas é essa função. Então, resulta muito conveniente, então, a gente vai aplicar a transformada de Laplace, então vamos nos encontrar com a transformada de Laplace desta função, né? Que se pode calcular por definição. Só que resulta muito mais conveniente utilizar a bagagem que a gente tem, propriedades e forma de escrever essa função, né? Então, por exemplo, essa função, introduzindo a função de grau, né, ou a função de Heaviside, que é chamada, né? Então, essa função g de t não é outra coisa que a função de grau em t menos 5 menos a função de grau em t menos 20. Tá? Como que a gente vê isso? Tá? Ignoremos primeiro esta função de grau em t menos 20. Só fiquemos com a primeira, função de grau em t menos 5. Como é o gráfico desta função de grau? É uma função que vale 0, né? Para valores de t que estão à esquerda de t igual a 5, vale 0. Né? Que é o que acontece aqui. Aqui o gráfico só também está feito só a partir de t igual a 0 em diante, porque a transformada de Laplace é aplicável só para funções que estão definidas a partir de 0 em diante. Mas tudo bem. Mas o gráfico desta função vale 0 antes, até o momento em que t vale 5, aí dá um salto abrupto e continua valendo 1. Então continua aí sendo 1 e até o infinito, no princípio, né? Só que, pelo fato da gente estar subtraindo esta outra função de grau, digamos, começa a viver assim, digamos, ou a se ligar, a ser ligada, né? A partir do instante em que t é igual a 20. Antes disso, esta função de grau estava apagada, desligada, né? Valia 0. Então, a partir do instante que t é igual a 20, ela se ligou e vale 1. E então, se a primeira vale 1 e a segunda vale 1, aí volta a dar 0 e continua assim. Então, essa é a forma de ver que essa função que está em cima pode ser escrita como esta diferença de funções de grau. Tem a sutileza, é claro, o que acontece, né,
exatamente quando t é igual a 5 e exatamente quando t é igual a 20, né? Com a nossa prescrição, nossa convenção para a função de grau, o gráfico aqui estaria valendo 1/2 e aqui 1/2, né? Então, em princípio, a gente tem todo o direito de falar, a gente não vai obter a mesma solução para o problema se escrevermos estas funções de grau desse jeito, porque nesse ponto vão ser diferentes. Isso não é sensível. A transformada de Laplace não distingue entre uma situação e outra. Se vocês quiserem de outra forma, essa função que está escrita aí como sendo descontínua vai estar modelando uma função da vida real, né? Em que essa função da vida real aqui é 0, numa vizinhança muito curta, de forma contínua, cresce, vai para 1, permanece contínua, e depois de forma contínua aqui volta para 0. Né? A função da vida cotidiana vai ser uma função que é contínua, assim, né? E que vem aproximada por essa função descontínua, né? Então, tanto a aproximação que vem no exercício proposta, quanto a aproximação nossa com esse valor 1/2 vão ser úteis para descrever esta função desse jeito. Tá? Então, não se preocupem pelo fato de que nos pontos de descontinuidade esta forma de escrever a função não coincida nesses pontos. Não vai afetar em nada a solução do exercício. Então, assim, agora sim. Então, como é que vem a nossa EDO? Então, 2 vezes d2y de t2, né? Mais dy dt, mais 2y igual g de t, ou seja, substituímos esta expressão. Função de grau em t menos 5 menos função de grau em t menos 20. Fica desse jeito. Aplicamos transformada de Laplace. Então, do lado esquerdo, utilizando a linearidade, transformada de Laplace, da expressão do lado esquerdo é 2 vezes transformada de Laplace da segunda derivada de y com respeito a t, mais transformada de Laplace da primeira derivada de y dt, mais 2 vezes a transformada de Laplace da incógnita y, e igual, do lado direito, transformada de Laplace de grau em t menos 5 menos transformada de Laplace da função de grau em t menos 20. Isso. Então, qual foi o motivo pelo qual eu preferi escrever essa função g de t desta forma? É porque a gente vai poder calcular essa transformada de Laplace do que está do lado direito, utilizando os resultados que estão na tabela no formulário. É só por causa disso, tá? Ou seja, essa transformada de Laplace dessa função g de t pode ser calculada por definição, com integral de 0 até infinito desta função, e se chega na mesma resposta. Mas tudo bem. Então, como é que a gente calcula essa parte daí? Vou lembrar aqui a propriedade do deslocamento. A propriedade do deslocamento, né? Função de grau em t menos t0 vezes função fzinho em t menos t0. Né? Quando a gente calcula essa transformada de Laplace, vai dar exponencial de menos t0s vezes o fzão de s. Essa é a propriedade do deslocamento e o que eu vou utilizar aqui, né? Neste caso, quem seria o fzinho? É a função constante 1, né? Esse fzinho que está aqui é a função constante 1. E o fzão de s é a transformada do fzinho. A gente sabe que isso vai dar 1 sobre s, também está na tabela. Portanto, vejamos então que aqui diretamente a gente obtém que o t0 no primeiro caso aqui vale 5, então isso vai dar exponencial de menos 5s vezes 1 sobre s. Esta é a primeira. E a segunda, em analogia, desta vez o t0 vale 20, vai dar exponencial de menos 20s vezes 1 sobre s. Tá?
Então, se a gente não tivesse introduzido estas funções de graus e, por definição, a gente tivesse calculado esta transformada de Laplace, teríamos chegado exatamente nesta resposta. Esse foi o único motivo para ter escrito deste jeito, mas vejam que aqui não tivemos que calcular nenhuma integral, já está pronto aí. Então, do lado esquerdo, né, a gente procede como a gente fez no exercício anterior. Este vai ser nossa incógnita com esta variável auxiliar momentaneamente, o y de S. Agora, para este termo, utilizamos a propriedade da transformada de Laplace da derivada. Isso é S elevado a 1 vezes y de S menos y de 0 vezes S. E esse outro, aplicamos a propriedade da transformada de Laplace da segunda derivada, que já utilizamos no exemplo anterior, é S ao quadrado vezes y de S menos y de 0 vezes S menos y' de 0. Então, neste exemplo as coisas vão ficar mais simples, porque as condições iniciais são as triviais. Este y vale 0. Então, aqui, este termo vale 0. E também a velocidade inicial do carrinho, o y' também vale 0. Então, o que vai sobreviver do lado esquerdo? Vão sobreviver somente os termos que estão multiplicando o y de S. Esse daqui, esse dali e este y. Vão ser 3 termos, né? Então, a gente vai poder colocar o y de S em evidência, né? E o que vai aparecer multiplicando o y? Vai aparecer 2s ao quadrado mais s, tá? mais 2, tá? Que é o polinômio característico associado a ele. S ao quadrado mais S mais 2 vezes y de S igual, e do lado direito temos exponencial de menos 5S vezes 1 sobre S menos exponencial de menos 20S 1 sobre S. Tá? Só vou dar uma confirmada aqui minhas contas para ver que não tenha errado nenhuma coisa. Então, isso é quadrado. Perfeito. É isso daí. Tá? Então, isolando agora, vai ficar y de S igual. Vamos separar em 2 termos aqui. Primeiro termo, exponencial de menos 5S. Aqui vai ficar S, que multiplica 2S ao quadrado, mais S mais 2. Esse é o primeiro termo. Menos exponencial de menos 20S, que multiplica exatamente esta expressão aqui de novo. 1 sobre S, que multiplica 2S ao quadrado, mais S mais 2. Então, vou chamar isto daqui de H maiúsculo de S, Hzão de S, que está aqui e aqui. Portanto, a nossa resposta, que a gente está obtendo para o y, né? É igual a exponencial de menos 5S vezes esta função Hzão, que está dada ali, tá? Menos exponencial de menos 20S, esta função Hzão. Tá? Então, essa seria a nossa resposta, né? Para o y de S. Então, formalmente, estamos na metade do exercício. Não significa que a outra metade venha a ser mais curta ou igual. Tipicamente é mais extensa do que a primeira metade. Então, transformar de Laplace inversa, né?
dois lados. E aqui do lado esquerdo vai aparecer nossa incógnita do exercício, né? Vai ser o yzinho de t. Igual transformada de Laplace inversa. Então, vou utilizar a linearidade do operador elegótico menos 1. Né? Então, fica transformada de Laplace inversa do primeiro termo, exponencial de menos 5s, vezes Hzão de s, menos transformada de Laplace inversa de exponencial de menos 20s, Hzão de s. Então, aí vem a pergunta, o que a gente vai fazer com essas exponenciais que aparecem aí? Né? Então, na verdade, a gente acabou de utilizar elas, só que no sentido contrário. Isto está relacionado com a propriedade do deslocamento. Aqui vou escrever de novo, deslocamento. Deslocamento. Essa propriedade diz que a transformada de Laplace da função de grau em t menos t0, multiplicando alguma função. Vou escrever aqui, neste caso, função hzinho, tá? t menos t0, né, é igual a que a exponencial de menos t0 vezes s, multiplicando hzão maiúsculo. Tá, isto é válido desde que o t0 seja positivo. Que é o que está acontecendo neste caso, né? O t0 aqui vale 5 e aqui o t0 vale 20. Né? Então, a gente pode reescrever esta propriedade no formato da transformada de Laplace inversa. Ou seja, venho aqui, tomo transformada de Laplace inversa, então a gente vê que o que está do lado esquerdo, né? Vou começar escrevendo isso, transformada de Laplace inversa, o que está do lado esquerdo, exponencial de menos t0s vezes o hzão de s, que isso vem dado pelo que está aqui. A função de grau em t menos t0 vezes a função hzinho em t menos t0. Então, esta é a fórmula que a gente está precisando neste momento. Né? Porque aqui apareceu transformada de Laplace inversa de exponencial de menos 5s vezes hzão. Esta fórmula daqui com t0 igual a 5. Então, quanto dá isso? A função de grau em t menos 5 vezes a função hzinho em t menos 5. Então, ainda a gente tem que encontrar a função hzinho. Qual é a função hzinho? É aquela cuja transformada vai dar este hzão de s. Vamos ter que encontrar isso. Mas vejam que no segundo caso também é o mesmo formato. É função de grau, desta vez em t menos 20, vezes a função hzinho, que vai ser a mesma do primeiro caso, porque aqui é o mesmo hzão, avaliada em t menos 20. Né? Então, o que resta do exercício? Tá? Vou escrever aqui estas duas expressões, mas o que resta do exercício vai consistir em encontrar a transformada de Laplace inversa deste hzão que está aqui. Tá? Mas primeiro, então, reescrevamos aqui esse resultado. Então, o nosso yzinho de t, né, vai ficar utilizando essa propriedade do deslocamento, como a função de grau em t menos 5, vezes a função hzinho em t menos 5, menos a função de grau em t menos 20, vezes a função hzinho em t menos 20. Essa vai ser nossa resposta, só que está faltando determinar essa função hzinho, tudo bem. Tá, mas é a mesma função nos dois casos, a função hzinho. Então, onde hzinho de t é a transformada de Laplace inversa do h maiúsculo, que a gente já tinha, é 1 sobre s, 2s ao quadrado, mais s mais 2. Então, acredito que isso aqui seja um número 2, talvez.
Tá? E aqui colocamos 3. Então, o que resta do exercício, então, é resolver isto, né? Encontrar qual é esta função h' de t, a transformada de Laplace inversa. Tendo isso, a gente substitui aqui, coloca ela em t-5 e ela aqui em t-20, e essa é a solução do exercício. Então, frações parciais aqui, né? Então, vem mais uma dúvida. Encontremos a raiz, as duas raízes disso, né? Então, para este polinômio de segundo grau, vejamos, o discriminante, né, o delta, é b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4a, 2 vezes c, 2, né? Isso dá 1 menos 4 vezes 4, menos 16, dá menos 15, é negativo. Né? Isso significa que as raízes desse polinômio de segundo grau igualado a zero são complexas, né? Porque o delta, o discriminante, deu negativo. Possibilidade 1, trabalhar com raízes complexas e fazer mesmo a fatoração com raízes complexas. Ou possibilidade 2 é fazer a decomposição em frações parciais, como fiz no exercício anterior, colocando um AS mais B, mais um CS, mais D. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o segundo caminho, tá? Ou seja, não vou trabalhar com números complexos. Então, frações parciais. Frações parciais. Então, sobre S, 2S ao quadrado mais S mais 2. Aqui tem 1. Então, aqui colocamos A dividido por S. Então, se eu não vou utilizar raízes complexas, então aqui coloco 2S ao quadrado mais S mais 2. E aqui eu coloco um BS mais C. Se eu tivesse utilizado raízes complexas, teria aparecido um B dividido por um 2S menos S0 e outro um C dividido por um S menos S1, por exemplo. Tá? E seriam números complexos. Mas a coisa é que vão aparecer 3 coeficientes pelos 2 métodos. Muito bem, determinemos coeficientes A, B e C. Então, multiplicamos S, o denominador, 2S ao quadrado, S mais 2. Do lado esquerdo vem o polinômio constante 1. Do lado direito vem A multiplicando 2S ao quadrado mais S mais 2. Né? E depois esse polinômio BS mais C multiplicando S. Então fica esta igualdade que deve ser válida, né, que é válida para todo número complexo C. Então, ou montamos as 3 equações, ou escolhemos valores para S. Aí tanto faz. Tá? Então, por exemplo, se eu escolher S igual a 0, S igual a 0 aqui, vai matar esse termo, vai me permitir chegar direto no valor de A. Vou seguir esse caminho. Tá? Então, em S igual a 0, então do lado esquerdo temos 1 e do lado direito temos coeficiente A que multiplica avaliado em 0 e isso dá simplesmente 2. E o segundo termo, por estar multiplicado por S, quando S vale 0, morre esse termo, então aqui a gente obtém diretamente quanto vale A. Isso implica que A é igual a 1/2. Muito bem. A gente poderia trabalhar com números complexos e buscar quais são os valores de S que zeram isto. Tá? Mas eu não vou fazer essa conta, eu vou escolher outros valores de S aqui. Por exemplo, S igual mais 1, S igual menos 1. E ver o que aparece. Tá? Então, em S igual 1 mais 1. Tá? Então, aqui temos 1 igual. E vou substituir o valor do A. Tá? A vale 1/2. Então, quando S vale 1, aqui dá 2 mais 3 mais 2. Isso dá 5. 5. Vejamos. Aqui vai dar B vezes 1, dá B mais C. E vezes 1. Né? Então, fica uma expressão aqui para B mais C.
B mais C igual. B mais C vai ser igual a 1 menos 5 meios. São 2 meios menos 5 meios vai dar menos 3 meios. É isso. 1 vale 2 meios menos 5 meios. 2 menos 5 vai dar isso, menos 3 meios. Tá? Então, ainda não conheço B e C. E a outra equação que eu vou montar para eles é utilizando, por exemplo, S igual menos 1 aqui. Né? Vou substituir e vai aparecer outra condição para B e C. Então, terceiro caso, eu vou avaliar aquela igualdade em S igual menos 1. Então, do lado esquerdo eu tenho 1. Do lado direito vai ficar A, que multiplica quanto? Tenho que tomar cuidado porque agora S vale menos 1. Vai ficar 2 menos 1 e mais 2. Tá? E este A gente já sabe quanto vale. Vale 1 meio. Depois, mais BS mais C, onde S vale menos 1, então dá menos B mais C. E tudo isso multiplicado por menos 1. Ok, então, como é que vai aqui? Temos 1 igual. 2 mais 2 é 4, menos 1 dá 3, 3 meios. E aqui, abrindo isto, vai dar B menos C. Mais B menos C. Então, a conclusão disto é que B menos C vai ser 1 menos 3 meios. Isso vai dar menos 1 meio. Então, aqui temos as duas equações para B e C. Vou escrever juntos. Então, quais são as duas equações? A anterior que obtivemos foi B mais C igual menos 3 meios. E esta aqui agora é B menos C igual menos 1 meio. Essas duas equações. Então, por exemplo, se a gente somar elas, né, aí do lado esquerdo vai dar 2B. Vai dar 2B. O C some. E aqui dá menos 3 meios. Menos 1 meio dá menos 4 meios, dá menos 2. Então, isso significa que B vale menos 1. Substituindo aqui B igual a menos 1, vai significar que C vale menos 1 meio. E C vale menos 1 meio. Né? Se a gente colocar isso nesta outra, vai ficar menos 1, mais 1 meio dá menos 1. Ok, esses são os valores de B e C. Então, resumindo. Como é que ficou a nossa decomposição da função em frações parciais, né? A nossa função é 1 sobre S, 2S ao quadrado mais S mais 2. Então, o coeficiente A gente já tinha encontrado direto, né? Era 1 meio. 1 meio sobre S. E depois aqui tem linha de fração, né? E tem 2S ao quadrado mais S mais 2. E aqui tínhamos BS mais C, onde aqui estão os valores de B e C. Os dois têm sinal menos, então vou colocar aqui menos. O B vale menos 1, então dá simplesmente S e C dá 1 meio. Então ficou desse jeito. Tá? Então, pronto para que a gente aplique agora transformar de Laplace inversa, só que aqui vão aparecer um seno e um cosseno, não vai ser tão imediato como no exemplo anterior, porque aqui não está diretamente S ao quadrado mais alfa ao quadrado, tem um S. Tá? Vou ter que fazer um joguinho aqui de completar quadrados, vou ter que fazer uma manipulação. Então, antes de tomar transformar de Laplace inversa, vou fazer essa manipulação. Tá? Então, igual. Aqui temos 1 meio. Este termo já está pronto para se tomar transformar de Laplace inversa. Este outro eu vou colocar aqui, ó, 1 meio e uma linha de fração aqui. O que vai nesta linha de fração?
vai o S ao quadrado mais um meio S mais 1. Então, percebam que quando eu distribuo aqui, vai dar 2S ao quadrado aqui. 2 que multiplica um meio S vai dar S. E 2 que multiplica 1 vai dar 2. No numerador, nada muda. S mais 1 meio. Continuemos. Então, vejam que estamos calculando esta transformada de Laplace inversa. Tá? Ainda não vou tomar a transformada de Laplace inversa. Tá? Quero deixar tudo pronto. Tá? Para tomar a transformada de Laplace inversa e consultar tabela, utilizar alguma propriedade. Então, temos aqui 1 meio vezes 1 sobre S, o primeiro termo. Então, esse segundo termo ficou aqui com um fator menos 1 meio. Tá? E no numerador ficou com S mais 1 meio. Tá? Então, vou escrever aqui como estava ficando o denominador. Tínhamos S ao quadrado mais 1 meio S mais 1. Muito bem. Então, a gente já encontrou os coeficientes A, B e C. E então, é para dar uma arrumada nesta expressão, né? O denominador que vai neste segundo termo é S ao quadrado mais 1 meio S mais 1. Né? Então, qual é a arrumada que eu vou dar? Vou completar quadrado. Então, vou escrever isso como S mais algo ao quadrado e, eventualmente, vou ter que acrescentar mais outra coisa. Então, eu digo que o número que vai aqui é S mais 1 quarto. Por quê? Porque quando a gente abre este quadrado de binômio, vai dar, primeiro termo, S ao quadrado. S ao quadrado. Segundo termo é 2 vezes S vezes 1 quarto. E 2 vezes S vezes 1 quarto vai dar precisamente 1 meio S. Né? O detalhe é que o terceiro termo aqui dá 1 sobre 16. E aqui deveria dar 1. Então, aí eu compenso acrescentando 15 sobre 16. Né? Então, isso é o que eu vou escrever no denominador aqui. Aqui vai dar S mais 1 quarto, né, ao quadrado, mais... E este vou escrevê-lo como a raiz quadrada dele ao quadrado. Né? Raiz de 15 sobre 4 ao quadrado. Por que estou fazendo isso de escrever nesse formato? É porque na transformada do seno ou do cosseno aparece um S ao quadrado mais alfa ao quadrado. Então aqui já estou deixando claro que esse alfa é raiz de 15 sobre 4. Muito bem, então, antes de tomar transformada de Laplace inversa, bom, já simplesmente aqui coloquemos que esta é a nossa função, a razão, tá? Que é 1 meio que multiplica 1 sobre S, né? Aqui, ó, menos 1 meio, vou abrir aqui uma chave. Então, vou escrever esse termo aqui, né? Para que apareça S mais 1 quarto. Então, vou reescrever ele como S mais 1 quarto mais 1 quarto. Tá? Já vai ficar claro a necessidade de eu ter feito isso. Mas vou proceder e vai ficar claro já. Então, veja, aqui vai aparecer S mais 1 quarto dividido por esse denominador, S mais 1 quarto. Então, precisamente é porque eu tenho um S mais 1 quarto no denominador que eu quero que também apareça ele no numerador. Mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado. Ainda tenho mais este outro termo. Mais 1 quarto dividido por o mesmo denominador. S mais 1 quarto ao quadrado, mais raiz de 15 sobre 4, tudo isso ao quadrado. Ali. Muito bem. Estamos quase lá. Não quero ainda tomar a transformada de Laplace inversa. Me falta só um detalhezinho, né? Para deixar pronto, assim.
tá? O Hzão de S, né? Quando a gente tomar a transformada de Laplace inversa, vai aparecer o Hzinho, que vai na solução do nosso PVI. Então, aqui vai 1/2 vezes 1 sobre S. Então, o segundo termo seria menos 1/2 vezes isso. Esse termo já está pronto. Então, no denominador vai S mais 1/4 ao quadrado, mais raiz de 15 quartos ao quadrado, né? E aqui temos S mais 1/4. Esse foi o segundo termo, né? E o terceiro termo é para colocar menos 1/8 vezes isso, né? Então, coloquemos por enquanto menos 1/8, tá? Vezes, estou deixando um espaço, já vai ficar claro por quê, né? Aqui S mais 1/4 ao quadrado, mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado. Tá. Então, em princípio, eu colocaria aqui um 1, né? Em princípio. Né? Mas qual é o detalhe? Isto, ignoremos momentaneamente que tenha S mais 1/4. Pensemos como se fosse simplesmente S ao quadrado mais alfa ao quadrado. Né? Isso tem a ver com a transformada do seno. Mas a transformada do seno vem dada por alfa, a transformada de seno de alfa t, né? Se vocês vão na tabela, vem dado por alfa dividido por S ao quadrado mais alfa ao quadrado. Então, não vem dado por 1 sobre isso, que é o que eu tenho aqui. Eu preciso que lá no numerador, eu preciso ter um alfa. Né? Então, vou multiplicar e dividir pelo alfa, que neste caso é raiz de 15 sobre 4. Então, coloco aqui, vou colocar em azul, raiz de 15 dividido por 4. E compenso aqui colocando 4 dividido por raiz de 15. Então, agora sim, vou apagar, já vou retornar de novo aqui, tá? Porque a gente vai precisar a transformada do seno e do cosseno que vão aparecer aqui, mas com algo a mais, né? Já estamos chegando aqui, então temos que Hzão de S seria 1/2, multiplica 1 sobre S, este segundo termo está pronto, não há nada mais para ser feito com ele, dividido por S mais 1/4 ao quadrado, mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado. Aqui S mais 1/4. Ok, e esse daqui, então, 4, 8, vai ficar um fator 2 no denominador. Vai ficar menos 1 dividido por 2 raiz de 15. Vezes esse termo que está aí, não mexo porque está com o fator certo. Raiz de 15 sobre 4 no numerador e o denominador é este mesmo daqui. Ou seja, S mais 1/4 ao quadrado mais raiz quadrada de 15 dividido por 4 ao quadrado. Tá? Agora sim, está tudo pronto para eu vir tomar aqui transformada de Laplace inversa. Vou obter cada uma das funções de t que aparecem aqui. E com isso eu tenho minha função Hzinho de t, que eu devo utilizar para ser substituída aqui em cima e ter a solução do PVI. Vamos lá. Então, tomando transformada de Laplace inversa, então, como tinha o Hzão, vai aparecer aqui a função Hzinho de t. Tá? Então, o primeiro é 1/2 vezes transformada de Laplace inversa de 1 sobre S. Né? Estou aplicando a linearidade da transformada de Laplace inversa. Depois vem menos 1/2 transformada de Laplace inversa. O denominador é S mais 1/4 ao quadrado, mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado.
E aqui vai S mais 1/4. Ok? E o último termo é menos 1 sobre 2 multiplicando raiz de 15. E aqui vem transformada de Laplace inversa. Então, é quase igual a S, exceto para o numerador. O denominador é o mesmo, S mais 1/4 ao quadrado, mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado. E aqui tem o raiz de 15 sobre 4. Então, é assim que está ficando e já estamos a um passo, né? Vamos lá. Transformar de Laplace inversa de 1 sobre S, já apareceu muitíssimas vezes, é a função constante O. Agora, o segundo e o terceiro não estão diretamente na tabela, tá? Mas vejam, então, neste caso daqui, vou chamar ele de F1zão de S. Não, na verdade, é F1zão de S mais 1/4. Vou colocar dessa forma ali. E este outro vai ser F2zão avaliado em S mais 1/4. Então, quem é o F1zão de S somente? Né? Então, temos que F1zão de S seria o que está aqui, mas troco onde aparece S mais 1/4, coloco simplesmente S. Então, vai ser S ao quadrado mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado e aqui S. Vejam que onde aparece S mais 1/4, coloquei somente S. Acontece que esse está na tabela. Eu conheço qual é a função Fzinho de t, ou chamar F1 de t, cuja transformada de Laplace dá isto. É a função cosseno. É cosseno de alfa t, né? Cosseno de raiz de 15 sobre 4 vezes t. E analogamente, no segundo caso, F2zão de S é raiz de 15 sobre 4, né? O mesmo denominador, S ao quadrado mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado. E também, da tabela, quem é a função F2zinho de t, cuja transformada de Laplace dá isso, é a função seno. Com o mesmo argumento que aqui em cima, de raiz de 15 sobre 4t. Então, as transformadas inversas que aparecem aqui estão diretamente relacionadas com estas funções F1 de t e F2 de t que eu escrevi aqui. Só que vai ter uma pequena alteração, né? Porque não é a transformada inversa do F1zão de S que aparece aqui. É a transformada inversa de F1zão de S mais 1/4. E a mesma coisa aqui, transformada inversa do F2zão em S mais 1/4. Então, algo vai mudar. A propriedade que nos diz como que vai mudar isso é a propriedade da modulação. Então, vou escrever. Então, modulação. Então, o que nos diz a propriedade da modulação que vocês têm no formulário? É transformada de Laplace de exponencial de S0t multiplicando Fzinho de t e o próprio Fzão, que é a transformada de Laplace do Fzinho, só que está avaliado em S menos S0. Né? E então, esta propriedade é conveniente para este exercício escrevê-la no formato de transformada inversa de Laplace. Então, eu tomo a transformada de Laplace inversa e daqui vem que a transformada de Laplace inversa do que está do lado direito, Fzão de S menos S0, vem dado por esta função de t, por exponencial de S0t vezes Fzinho de t. Então, essa é a resposta
como se mudava o resultado da transformada de Laplace inversa de Fzão, que era Fzinho de t, se agora tiver um Fzão em S menos S0, a resposta é acrescentar um fator exponencial de S0t. Em nosso caso do exercício, o S0 vale menos 1/4. Né? Então, é Fzão de S mais 1/4 aqui. Estou colocando S0 igual a menos 1/4, então aqui vai exponencial de menos 1/4 t, o Fzinho de t. Então, essa é a parte que está faltando nos dois cálculos de lá. Vai ter uma exponencial de menos 1/4. Tá? Então, como é que vai ficar, então, a nossa função hzinho de t? Vai ser 1/2 vezes a função constante 1. Tínhamos pronto aqui menos 1/2 e aqui tínhamos aquele F1zão avaliado em S mais 1/4. Então, vai ser isto. Exponencial de menos 1/4 t. E aqui vai a função F1zinho de t, que era cosseno de raiz de 15 sobre 4t. Essa é a primeira parte. E vem uma segunda parte aqui. Menos 1 sobre 2 raiz de 15. De novo, a exponencial de menos 1/4 t, desta vez multiplicando um seno. Então, ufa, agora sim, estamos em condições de escrever a solução do nosso PVI. Né? É simplesmente utilizar esta função H, avaliar ela em t-5, substituir aqui, e também avaliar ela em t-20 e substituir aí. Vou fazer isso e aí a gente finaliza o problema. Finalmente. Então, yzinho de t vai ser a nossa função de grau em t-5 vezes, aqui vai, a função hzinho que acabamos de encontrar, que é 1/2 menos 1/2 exponencial de menos 1/4. Aqui eu colocaria t inicialmente, mas desta vez vai avaliada em t-5 vezes cosseno de raiz de 15 sobre 4, t inicialmente, mas agora vai t-5. Então, vejam que esse fator multiplica t-5, então tem que colocar um parêntese aí. O que mais? Menos 1 sobre 2 raiz de 15, exponencial, a mesma exponencial, menos 1/4, multiplicando t-15. Então, notem que o menos 1/4 vai multiplicando parêntese t-5 vezes seno. Então, tomem cuidado de colocar esse parêntese, tá? Qual parêntese? Esse que está aqui. Parêntese t-5, porque significa que esse fator raiz de 15 sobre 4 também está multiplicando esse 5. Isso encerra o primeiro parêntese, menos a mesma versão disto, mas com t-20. 1/2 menos 1/2 exponencial de menos 1/4 t-20 vezes cosseno, este fator raiz de 15 sobre 4, que multiplica t-20 ali, e menos 1 sobre 2 raiz de 15 exponencial de menos 1/4 t-20 vezes seno de raiz de 15 sobre 4 t-20. Na aula passada, então, a gente começou a última sessão deste capítulo de transformada de Laplace. Né? O uso da transformada de Laplace para resolver PVIs com EDOs lineares de coeficientes constantes. Né? Para a gente, esse vai ser o objetivo de ter aprendido a trabalhar com transformada de Laplace, com uma ferramenta alternativa para resolver esses problemas de valor inicial com EDOs lineares de coeficientes constantes. Então, a gente já viu dois casos. Primeiro caso em que a força, a função, né,
h de t, que aparece do lado direito da equação diferencial, é contínua, porque foi chamado o caso dos forçamentos contínuos, e no segundo caso em que essa função é descontínua. Né? Vimos um exemplo para cada caso, então temos mais um exemplo para ver agora neste caso dos forçamentos descontínuos, e vai ser o exemplo que eu vi na primeira aula introdutória, aquele que tinha um sistema massa-mola que estava oscilando e de repente alguém veio e deu uma martelada. Tá? Então, com isso a gente vai encerrar este capítulo de transformada de Laplace. Então este vai ser o exemplo 3. Opa. Exemplo 3. Tá, então, vou fazer aqui num cantinho um desenho da situação. Aqui. Aqui vamos ter o carrinho. Este sistema vai ter uma mola e também vai ter um amortecedor. Suponhamos que aqui a mola esteja esticada. Tá aqui. Vamos ter um amortecedor que a gente representa por um pistão. Aqui está o nosso carrinho. Né, carrinho de massa M, a constante de elasticidade C, e a constante do amortecedor, a constante da elasticidade da mola é K, a constante do amortecedor é C, né, e a gente vai medir aqui, vamos chamar X, né, a posição de afastamento do carrinho com relação à posição de equilíbrio, né, o deslocamento do carrinho. Tá? E também vai ter um agente externo, né? Então, efusão de T. Então, a ideia é que esse agente externo é que a gente quer modelar, né? Este carrinho vai estar oscilando inicialmente sem a ação desse agente externo, né? E em algum momento deram uma martelada para o carrinho, né? E então a gente quer modelar essa força externa, modelar essa martelada utilizando uma fórmula para essa força externa que vai utilizar a função delta de Dirac, né, e montar a equação diferencial. E aí a gente vai ver que aparece uma equação diferencial linear de coeficientes constantes, onde do lado direito tem uma delta, né, e a gente vai utilizar a transformada de Laplace para resolver. Então vamos escrever o enunciado. Então, considere